Existe um padrão psicológico operando em sua mente neste preciso momento. E esse padrão está destruindo sistematicamente seu ego sem que você perceba. Não é sua culpa. Ninguém te ensinou a vê-lo. Disseram que o ego era ruim, que você devia transcendê-lo, que o problema era ter ego demais. Mentiram Otto Rankel, herege da psicanálise, aquele que Freud expulsou por revelar verdades que a ortodoxia não podia suportar, descobriu algo brutal. Você não tem ego demais. Você tem um ego falso que se autodestrói constantemente. E ele faz isso mediante um padrão tão sutil, tão invisível, que você passa décadas sem vê-lo. Esse padrão tem 3 componentes, e hoje vamos desmontar, cada um usando as 3 regras proibidas que Ranke desenvolveu em suas últimas obras, regras que nunca chegaram a se popularizar, porque são perigosas demais para o sistema psicológico convencional. Perigosas porque se você as aplicar, deixará de ser controlável, deixará de necessitar validação, deixará de buscar permissão. E isso aterroriza uma sociedade construída sobre domesticação psíquica. Mas se você busca conforto, feche este vídeo agora. Se quer frases motivacionais sobre amor próprio, vá para o Instagram. O que vem é desmontagem cirúrgica de sua estrutura psíquica. Dê like se você está disposto a ver o padrão que destrói seu ego mesmo. Que isso signifique reconhecer que viveu no piloto automático e comente padrão invisível. Se aceita que tudo que você acredita sobre si mesmo poderia ser uma construção falsa. Porque se você não pode reconhecer isso, as 3 regras não vão servir de nada. A ilusão do eu unificado. Vamos começar destruindo sua primeira certeza. O ego que você acredita ter é uma ficção. Não é que não exista um eu. É que o eu que você experimenta, essa sensação de ser uma pessoa coerente, unificada, consistente, é uma narrativa, uma construção, uma mentira funcional. Ranke viu isso em seu consultório durante décadas. Pessoas convencidas de ser de certa maneira, de ter uma personalidade definida, de saber quem são. E todas estavam mentindo, não conscientemente, mas estruturalmente. Porque o ego não é uma coisa, é um processo de negociação constante entre forças contraditórias. A vontade de individuação versus o medo da separação. O desejo de afirmação versus a culpa de existir. O impulso criativo versus a demanda de conformidade. Que a maioria das pessoas resolve essa tensão mediante um ego compensatório falso. Um ego que não nasce de sua vontade real, mas de sua ansiedade. Um ego desenhado para sobreviver, não para viver. Um ego reativo, não criativo. O que isso significa praticamente? Significa que a maioria de suas decisões não são suas. São respostas automáticas a padrões instalados em sua infância para evitar rejeição, abandono ou castigo. Seu ego é um mecanismo de defesa disfarçado de identidade. Ranke versus Freud. O ego não é o que te disseram. Aqui está a diferença fundamental entre Ranke e Freud. Freud te disse: o ego é o mediador entre o id, seus impulsos, e o superego, as normas sociais. Seu trabalho é fortalecer o ego para que ele possa manejar ambos. Ranke te diz: esqueça isso. O problema não é que seu ego seja fraco. O problema é que seu ego é falso. Porque o ego freudiano continua sendo reativo, continua sendo uma estrutura defensiva, continua sendo um compromisso entre o que você quer e o que te permitem querer. O ego rankiano, por outro lado, é criativo. Não negocia, não se adapta, não busca permissão, afirma, cria, decide e a maioria nunca desenvolve um ego rankiano. Fica presa no ego freudiano, um ego que busca equilíbrio, que evita conflito, que necessita aprovação. Um ego desenhado para ser domesticado. Por isso Ranke rompeu com Freud, porque viu que a psicanálise freudiana estava produzindo egos adaptados, não egos livres. E Ranke não estava interessado em adaptação, estava interessado em liberação existencial. O padrão invisível de autossabotagem, agora o padrão específico que destrói seu ego. Fase 1. Você tem um impulso genuíno. Quer algo, deseja algo, sente algo. É autêntico, vem de seu núcleo. Fase 2. O padrão se ativa. Imediatamente surge uma voz. Mas o que vão dizer? E se me rejeitarem? E se eu estiver errado? E se for egoísta? Fase 3. Você busca validação externa. Consulta, pede opiniões, espera permissão, necessita confirmação de que seu impulso é correto. Fase 4. Você modifica ou cancela o impulso, baseado no que outros disseram ou no que imagina. Que diriam, você ajusta, compensa, se adapta. Fase 5. Você experimenta alívio momentâneo. Fiz a coisa certa. Não fui egoísta. Não ofendi ninguém.
sua ansiedade social diminui. Fase 6. Você experimenta ressentimento diferido. Dias, semanas, meses depois, surge a frustração. Por que sempre faço o que outros querem? Por que nunca me escuto? Fase 7. O ego se enfraquece. Cada ciclo deste padrão erode sua vontade, sua capacidade de afirmação, seu senso de agência. Você repete isso milhares de vezes em sua vida, e cada repetição destrói um pouco mais seu ego real enquanto fortalece seu ego falso. O ego falso que necessita validação. O ego falso que não pode decidir sozinho. O ego falso que vive na reatividade. Você o reconhece? Exercício de diagnóstico do falso ego. Esta semana você vai fazer um inventário brutal. Pegue as últimas 10 decisões importantes que você tomou e pergunte-se para cada uma: eu a tomei porque genuinamente a queria, ou a tomei porque esperava aprovação, ou a tomei para evitar rejeição, ou a tomei porque era a coisa certa? Seja brutalmente honesto, sem defesas, sem justificativas. Se mais de 7 dessas 10 decisões foram reativas, opções 2, 3 ou 4, seu ego é falso. Não fraco, não imaturo, falso. E Rank te diz, um ego falso nunca se fortalece, só se fortalece sua falsidade. Por isso toda autoajuda convencional falha, porque tenta fortalecer o ego falso e só consegue torná-lo mais rígido, mais defensivo, mais neurótico. As 3 regras proibidas que vêm não fortalecem seu ego falso. Elas o destroem para que você possa construir um real. O padrão psicológico de autodestruição. As 3 formas em que você destrói seu ego sem saber. Rank identificou 3 mecanismos específicos de autodestruição do ego. Mecanismo 1. A negação da vontade própria. Cada vez que você diz, não sei o que quero, está mentindo. Você sabe, sempre sabe. Mas aprendeu a negar sua vontade antes que ela se expresse conscientemente. Por quê? Porque expressar vontade própria é perigoso. Pode gerar conflito, pode gerar rejeição, pode gerar culpa. Então você desenvolve um mecanismo preventivo. Nega que tem vontade antes que outros possam negá-la. É uma forma de controle antecipado. Uma autoamputação psíquica. E cada vez que você faz isso, o ego real se atrofia um pouco mais. Mecanismo 2. A compensação neurótica. Este é mais sutil e mais devastador. Funciona assim. Você tem uma necessidade real, afirmação, autonomia, reconhecimento. Não a satisfaz diretamente, porque isso requereria risco. Então você a compensa indiretamente. Exemplos. Necessita afirmação. Em vez de se afirmar em seu trabalho, você se torna prestativo, esperando que outros te validem. Necessita autonomia. Em vez de tomá-la, você se torna rebelde de formas superficiais que não têm consequências reais. Necessita reconhecimento. Em vez de criar algo valioso, busca likes, seguidores, comentários. A compensação te dá a ilusão de satisfação sem o risco da ação direta. E o problema é que a compensação reforça o padrão, porque nunca satisfaz a necessidade real. Só a anestesia temporariamente. Então você necessita mais compensação. E mais. E mais. E seu ego real, o que poderia agir diretamente, se enfraquece até desaparecer. Mecanismo 3. A identificação com o papel. O mais perigoso dos 3. Rank viu constantemente pessoas que confundem seu papel com seu ego. Sou pai, sou profissional, sou marido, sou ativista. E essa identificação mata o eu debaixo do papel. Porque o papel tem regras, tem expectativas, tem scripts pré-definidos. E quando você se identifica com o papel, deixa de se perguntar o que você quer. Só pergunta o que deve querer alguém em seu papel. Rank trabalhou com pessoas que tinham vivido décadas inteiras em um papel. E quando o papel terminava, aposentadoria, divórcio, filhos independentes, elas se desintegravam, porque não havia um eu debaixo do papel. Só havia o papel. Você o reconhece em você? A compensação neurótica como veneno? Vamos nos aprofundar na compensação, porque é o mecanismo mais insidioso. A compensação funciona porque simula satisfação sem requerer mudança real. Exemplo concreto. Você está em um trabalho que odeia. Seu ego real te diz, saia daqui. Isso está matando algo em você, mas sair requer risco, incerteza, possível, fracasso. Então você compensa. Diz a si mesmo que pelo menos é estável. Foca em pequenas vitórias intrascendentes. Se convence de que todos odeiam seu trabalho. Busca satisfação em hobbies, consumo e entretenimento. E a compensação funciona. Temporariamente, te acalma o suficiente para que você não haja. Te dá pequenas doses de dopamina que anestesiam a necessidade real. Mas Rank te diz, cada compensação é veneno para o ego real. Porque cada vez que você compensa em vez de agir, ensina à sua psique que sua vontade não importa.
que você pode ser enganada com substitutos baratos, que você não tem que ser levada a sério, e depois de anos disso, seu ego real deixa de falar. Você não sente mais impulsos genuínos, não sabe mais o que quer, não tem mais vontade. Só tem uma coleção de compensações que simulam uma vida. O ciclo de construção e colapso. Agora o ciclo completo que Rank observou. Fase 1. Construção do ego falso, 0-25 anos. Você aprende as regras, se adapta. Desenvolve um eu que é aceitável para sua família, sua cultura, sua tribo. Este ego é reativo, é defensivo, mas funciona. Te mantém seguro. Fase 2. Crise de autenticidade. 25-35 anos. Algo não se encaixa. Você sente vazio, insatisfação, a sensação de estar vivendo a vida de outro. Seu ego real tenta emergir, mas não sabe como. Esteve enterrado décadas. Fase 3. Tentativas de mudança superficial. 35-45 anos. Você muda de trabalho, muda de parceiro, muda de cidade, muda de imagem, mas não muda o padrão. Porque o problema não é o conteúdo de sua vida, é a estrutura de seu ego. Fase 4. Colapso ou resignação 45+. Ou o ego falso colapsa, crise existencial, depressão, pânico, ou você se resigna. A resignação se disfarça de maturidade, de realismo, de aceitação. Mas Rank te diz, não é maturidade, é derrota existencial. E a maioria escolhe a derrota, porque reconstruir o ego é aterrorizante. Requer destruir tudo que você construiu. Requer admitir que viveu na falsidade. Requer começar de novo sem garantias. Poucos têm estômago para isso. Exercício. Identificar seu padrão destrutivo. Identifique agora mesmo qual dos 3 mecanismos domina em você. Você nega sua vontade. Esta semana, cada vez que disser não sei, pare. E pergunte-se, se soubesse o que diria? Anote a resposta. Você compensa neuroticamente? Identifique 3 formas em que está compensando em vez de agir diretamente. O que você está evitando? Você se identifica com papéis? Complete esta frase. Se eu não fosse seu papel principal, quem sou eu? Se não há resposta, você está em perigo. Não minta para si mesmo. Não minimize, porque só quando você vir o padrão completo, poderá rompê-lo. Regra proibida número 1. Renuncie à permissão externa. A tirania da validação. Agora entramos em território proibido. Nas 3 regras que a psicologia mainstream nunca te ensinará. Regra proibida. A 1. Renuncie à permissão externa para existir como você quer existir. Isso soa simples. Não é, porque você construiu toda a sua estrutura psíquica sobre a necessidade de permissão. Permissão parental, posso fazer isso? Permissão social, está tudo bem se... Permissão moral, é correto que... E Rank te diz algo brutal. Cada vez que você pede permissão, está traindo seu ego real. Não porque pedir conselho seja ruim, mas porque quando você necessita permissão para ser quem você é, já perdeu. Deixe-me ser claro sobre o que não é esta regra. Não é faça o que quiser sem considerar consequências. Não é ignore toda opinião externa. Não é narcisismo sociopático. É isto. Deixe de necessitar validação externa para sentir que sua existência é legítima. Como a permissão alheia destrói sua vontade, a permissão externa opera como uma droga. Primeira dose. Você pede opinião. Alguém valida sua decisão. Você sente alívio. Não estou louco. Não sou egoísta. Está tudo bem que eu queira isso. Efeito secundário. Seu cérebro aprende que sua vontade só é legítima quando é validada externamente. Tolerância. Você necessita mais validação. De mais pessoas. Mais frequentemente. Dependência. Eventualmente. Você não pode tomar nenhuma decisão sem consultar primeiro. Perda de agência. Sua vontade se atrofia. Você não confia mais em seu julgamento. Não tem mais critério próprio. E Rank observou algo devastador. As pessoas mais inteligentes são as mais vulneráveis a isso. Por quê? Porque a inteligência te permite ver todas as perspectivas, todas as objeções, todos os problemas potenciais. Então você consulta, analisa, sopesa opiniões. E enquanto isso, seu momento de ação passa. A oportunidade se fecha. A decisão é tomada por padrão. Sua vida é vivida por outros. O ato de afirmação radical. Rank propõe algo revolucionário. O ato de afirmação radical não é afirmação positiva. Sou valioso, mereço amor. Isso é autoajuda barata. É afirmação existencial. Vou fazer isso porque eu escolho. Sem justificação, sem permissão, sem validação. Isso aterroriza a maioria, porque implica responsabilidade total. Você não pode culpar outros se der errado. Foi sua decisão. Risco de rejeição. Alguns não vão aprovar, alguns vão te criticar, alguns vão te abandonar.
possibilidade de erro. Você poderia estar errado e terá que viver com isso. Mas aqui está o segredo rankiano. O ato de afirmação radical não garante que você tome a decisão correta. Garante que você constrói um ego real. Porque um ego real se constrói mediante atos de vontade, não mediante atos de conformidade. Cada vez que você afirma sem permissão, o ego real se fortalece. Cada vez que você espera a validação antes de agir, o ego falso se fortalece. É assim de simples e assim de brutal. Exercício prático. Decisão sem consulta. Esta semana você vai fazer algo aterrorizante. Tome uma decisão significativa sem consultar ninguém. Não estou falando de que café da manhã tomar. Estou falando de algo que você normalmente consultaria. Uma mudança de carreira, um investimento importante, uma conversa difícil, um limite que você precisa estabelecer, um projeto que você quer iniciar. Decida e haja, sem pedir opinião, sem buscar validação, sem necessitar que alguém te diga que está tudo bem. Se isso te aterroriza, perfeito. É o sinal de que você está tocando o padrão. Se você pensa, mas seria irresponsável decidir sozinho, pergunte-se: ou seria irresponsável nunca aprender a confiar em meu próprio julgamento? Rank te diz, um ego que não pode decidir sozinho não é um ego, é um comitê. O que você acabou de ver, esta primeira regra proibida, é só o começo. Agora vamos ainda mais fundo. A culpa existencial que te paralisa cada vez que tenta ser você mesmo. Que é a segunda regra proibida que nenhum terapeuta convencional te ensinará, porque destrói a indústria da redenção psicológica. Se inscreva se você está pronto para aceitar que não há redenção possível para quem você é e que essa aceitação é a única liberdade real, porque o que vem agora é ainda mais brutal e só aqueles que podem tolerar a verdade sem anestesia chegarão até o final. Continuamos. Regra proibida número 2. Aceite sua culpa existencial sem redenção. A culpa de ser você mesmo, regra proibida. Número 2. Aceite sua culpa existencial sem buscar redenção. Esta regra destrói todo o edifício da psicologia convencional, porque toda a terapia moderna está construída sobre uma premissa. Você pode resolver sua culpa, pode curar, pode chegar a um estado onde se sinta em paz consigo mesmo. Rank te diz mentira. Existe uma culpa que nunca desaparece, uma culpa estrutural, uma culpa inerente ao ato de existir como indivíduo separado. Não é culpa pelo que você fez, é culpa pelo que você é, culpa de se individuar, culpa de se separar, culpa de se afirmar, culpa de escolher a si mesmo sobre outros, culpa de existir. E esta culpa, Rank a chamou culpa existencial. Não tem solução terapêutica, não há técnica, não há insight, não há perdão que a elimine, porque não é patológica. É ontológica, porque buscar redenção te mantém fraco. Aqui está a armadilha. A indústria psicológica te vende a fantasia da redenção. Trabalhe em si mesmo, cure sua criança interior, perdoe-se, aceite sua sombra e a culpa desaparecerá. E ela nunca desaparece. Você faz terapia, lê livros, pratica mindfulness, trabalha sua autoestima e a culpa continua lá, talvez mais sutil, talvez disfarçada, mas lá. Então você conclui, não trabalhei o suficiente, preciso de mais terapia, mais trabalho interior, mais cura, e você entra em um ciclo infinito de busca de redenção que nunca chega. Rank viu isso constantemente em seu consultório. Pessoas que estavam em análise por anos, décadas até, e continuavam sentindo culpa, continuavam se sentindo não totalmente bem, continuavam buscando aquela sensação final de estar completo. E Rank lhes dizia algo que os outros analistas nunca diriam: a culpa nunca desaparecerá. Porque não é um sintoma, é uma condição existencial. E buscando redenção, você só a torna mais forte. A integração do mal necessário. Agora a parte mais obscura da teoria rankiana. Individuar-se requer fazer mal a outros. Não mal moral necessariamente, mas mal relacional. Quando você se individua, decepciona expectativas parentais, rompe lealdades familiares tácitas, se distancia de amigos que esperavam que você fosse de certa maneira, prioriza suas necessidades sobre as de outros, diz não quando esperam que diga sim, e cada um desses atos produz culpa, porque você está ferindo outros, está sendo egoísta, está rompendo o contrato social implícito que diz: suas necessidades devem se subordinar ao grupo. A maioria resolve esta culpa de duas formas. Forma 1, retroceder. Fui muito egoísta. Vou compensar. Vou ser mais atencioso. E a individuação morre. Forma 2, buscar redenção. Vou demonstrar que não sou egoísta. Vou ser extra generoso, extra prestativo, extra bom. E a culpa se torna motor de
compensação neurótica. Hank propõe uma terceira forma: integração sem redenção. Integrar significa: sim, priorizei minhas necessidades. Alguém se sentiu ferido, e isso é lamentável, mas não vou retroceder, nem vou buscar redenção. Sim, decepcionei expectativas e carrego essa culpa, mas não vou viver a vida que outros esperam para acalmá-la. Sim, há um mal necessário em ser quem eu sou, e eu o aceito como parte do preço existencial. Isso não é insensibilidade, é realismo existencial. Hank te diz: se você espera se individuar sem produzir culpa, nunca o fará, porque a culpa é o preço. E querer se individuar sem pagar o preço é querer a liberdade sem o peso. Exercício: ato egoísta sem justificação. Esta semana você vai fazer algo que te fará sentir culpa. Priorize uma necessidade sua sobre uma necessidade de alguém próximo, sem se justificar, sem compensar depois. Exemplos: diga não a um pedido razoável porque simplesmente não quer. Cancele um compromisso social porque prefere estar sozinho. Escolha algo para você quando poderia escolher algo para outro. E quando a culpa surgir, e ela surgirá, não a anestesie. Não diga a si mesmo: tenho direito a isso. Não busque razões que justifiquem sua decisão. Não compense sendo extra gentil depois. Simplesmente sinta a culpa e haja de qualquer forma. Porque Hank te diz: um ego real se constrói aprendendo a agir com a culpa presente, não esperando que a culpa desapareça. A maioria nunca aprende isso. Por isso seu ego permanece fraco, porque só agem quando se sentem bem com a decisão. Mas as decisões de individuação nunca se sentem completamente bem. Sempre há culpa, sempre há peso, sempre há um preço. E aprender a agir com esse peso é o que constrói um ego real. Regra proibida. Mindora 3. Destrua sua identidade a cada 3 anos. O ego como prisão temporária. Regra proibida Una 3. Destrua voluntariamente sua identidade a cada 3 anos. Esta é a regra que menos pessoas conseguem tolerar, porque a maioria busca estabilidade de identidade, busca encontrar a si mesma, busca uma resposta definitiva para quem sou eu. E Hank te diz: essa busca é uma armadilha, porque qualquer identidade que você construa, eventualmente se tornará uma prisão. No início, a identidade te libera, te dá estrutura, te dá direção, te permite navegar o mundo com certa coerência, mas com o tempo, a identidade se ossifica, se torna rígida, e o que era libertador se torna limitante. Veja o padrão. Ano 0, você constrói uma nova identidade. Sou empreendedor, sou artista, sou pai, sou espiritual. Ano 2, a identidade funciona, te dá clareza, te dá propósito, você se sente alinhado. Ano 3-5, você começa a sentir limitação. Há partes de você que não se encaixam na identidade, mas você as reprime porque isso não é quem eu sou. Ano 5+, a identidade se torna prisão. Você se define tanto pelo que é que perde a capacidade de ser outra coisa. Está preso em sua própria narrativa. E a maioria vive assim, prisioneira de identidades que construiu há décadas. Sempre fui assim. Não sou do tipo que isso não tem a ver comigo. Cada uma dessas frases é uma barra em sua prisão. A morte voluntária do self. Hank propõe algo radical. A morte voluntária do self a cada certo tempo. Não estou falando de mudanças superficiais. Não é cortar o cabelo ou mudar de cidade. Estou falando de destruir a narrativa que você sustenta sobre quem você é. Como isso se parece praticamente. Você identifica a identidade central que construiu, a que usa para se apresentar, a que usa para tomar decisões, a que usa para rejeitar opções. E se pergunta: que possibilidades estou eliminando ao me definir assim? Exemplos: sou uma pessoa racional. Você elimina possibilidades intuitivas, emocionais, místicas. Sou criativo e não estruturado. Você elimina possibilidades de disciplina, sistematização, construção metódica. Sou introvertido. Você elimina possibilidades de liderança visível, expressão pública, conexão expansiva. Cada identidade é uma escolha, e toda escolha elimina possibilidades. Hank não diz que isso é ruim, diz que deve ser consciente e deve ser temporário, porque se você se apega a uma identidade por tempo demais, você deixa de escolher e começa a repetir. Sua identidade deixa de ser uma ferramenta e se torna um hábito, e os hábitos de identidade são os mais perigosos. Hank e a reinvenção existencial. Hank mesmo viveu isso radicalmente. Começou como discípulo devoto de Freud. Por anos, sua identidade foi o herdeiro de Freud, o filho predileto. Depois destruiu essa identidade. Rompeu com Freud, desenvolveu sua própria teoria, se tornou herege. Foi doloroso, devastadoramente. Perdeu colegas, reputação, segurança. Foi necessário? Absolutamente. Porque seu ego real não cabia na identidade de discípulo fiel. E Hank te pergunta: quantas versões de você sacrificou para manter uma identidade estável? Quantos impulsos reprimiu porque não tem a ver com você? Quantas possibilidades descartou porque não é esse tipo de
de pessoa. Hank diz, a maioria vive uma só vida. Mas você poderia viver 7, 10, 15 vidas em uma, se estivesse disposto a destruir sua identidade regularmente. Exercício. Protocolo de destruição controlada. Agora o protocolo específico. Passo 1. Identifique sua identidade central esta semana. Complete estas frases sem filtro. Eu sou alguém que... Eu nunca seria alguém que... As pessoas me conhecem como... Eu não sou o tipo de pessoa que... As respostas te mostram sua prisão. Passo 2. Identifique o que você sacrificou semana 2. Pergunte-se, que desejos reprimi porque não tem a ver comigo? Que possibilidades eliminei para manter coerência? Que versão de mim matei para ser fiel a mim mesmo? Passo 3. Ato de contradição deliberada, semana 3. Faça algo que contradiga sua identidade central. Algo pequeno, mas simbólico. Se sua identidade é sou sério e profissional, faça algo absurdo e brincalhão. Se sua identidade é sou rebelde e anticonformista, faça algo estruturado e convencional. Se sua identidade é sou espiritual e desapegado, faça algo ambicioso e materialista. Não porque você quer, mas como experimento de flexibilidade de identidade. Passo 4. Observe a resistência, semana 4. Quando você fizer isso, surgirá resistência massiva. Sua psique dirá, isso não sou eu. Isso é falso. Estou me traindo. Essa resistência é seu ego falso, defendendo sua prisão. Não a obedeça, observe-a e haja de qualquer forma. Passo 5. Integração, meses seguintes. Não se trata de abandonar toda a identidade. Se trata de sustentar identidades com leveza. De poder ser X hoje e não X amanhã sem crise existencial. De entender que você não é sua identidade. Você é quem pode escolher identidades. Hank diz, o ego real não tem identidade fixa. Tem vontade criativa, que pode se manifestar de formas infinitas. O preço psíquico de um ego real. O que você perde ao se individuar? Agora falemos do preço, porque tem um preço. Aplicar estas 3 regras proibidas não te fará necessariamente mais feliz, não te fará mais popular, não te fará mais bem-sucedido, não te fará mais amado. Na verdade, você provavelmente perderá coisas. Perda 1, conforto social. Um ego real é incômodo para outros, porque não podem prevê-lo, não podem controlá-lo, não se encaixa em caixas convenientes. As pessoas esperam que você seja consistente, que tenha uma marca pessoal, que seja a mesma versão de você que conheceram anos atrás. E quando você destrói sua identidade a cada 3 anos, quando renuncia à permissão externa, quando aceita sua culpa sem buscar redenção, você se torna incompreensível para aqueles que vivem na inconsciência. Alguns vão te abandonar, alguns vão te criticar, alguns vão te chamar de inconstante, pouco confiável, egoísta e terão razão de sua perspectiva, porque eles vivem em identidades fixas, buscam validação constante, necessitam redenção contínua, e você não joga mais esse jogo. Perda 2. Certeza psicológica. Um ego real vive em incerteza permanente, porque você não tem narrativas estáveis que te digam quem você é. Não tem validação externa que confirme suas decisões. Não tem redenção que acalme sua culpa. Você vive em um estado de abertura existencial constante. É libertador? Sim. É aterrorizante também, porque a maioria necessita certeza psicológica para funcionar. Necessita saber quem sou, o que devo fazer, se estou bem. Um ego real renuncia a essas certezas e vive com a ansiedade que isso produz. Perda 3. Pertencimento tribal. Esta é a mais dolorosa. Toda tribo, família, comunidade, grupo profissional requer conformidade identitária. Você tem que ser um de nós. Tem que compartilhar valores, comportamentos, narrativas. E quando você começa a se individuar realmente, quando seu ego se torna criativo em vez de reativo, você deixa de se encaixar, não porque quer, mas porque um ego real não cabe em identidades tribais fixas. E isso produz uma solidão existencial que a maioria não pode tolerar. Por isso retrocedem, por isso voltam à conformidade. Por isso abandonam a individuação no meio do caminho, porque o preço parece alto demais. A solidão do eu autêntico. Hank viu claramente, quanto mais autêntico você é, mais sozinho está. Não porque você não possa ter relacionamentos, mas porque seus relacionamentos não podem mais ser fusionais. Você não pode mais desaparecer em um nós. Você não pode mais buscar no outro sua validação. Você não pode mais usar vínculos como anestesia existencial. Seus relacionamentos se tornam mais honestos, mais intensos, mais reais, mas também mais escassos. Porque a maioria das pessoas não quer relacionamentos desde a autenticidade. Quer relacionamentos
juntos desde a necessidade. Necessidade de validação, necessidade de pertencimento, necessidade de não estar sozinha. E quando você não oferece mais isso, quando você não necessita mais isso, muitos relacionamentos simplesmente terminam. Não com drama, só com distância natural. E você fica com menos pessoas. Mas as que ficam são reais. Vale a pena? Rank diz, depende do que você valoriza mais. Quantidade de conexões ou qualidade de existência. Porque a maioria retrocede, agora a verdade é que poucos admitem. A maioria começa o processo de individuação, mas retrocede. Tem um momento de claridade, vê o padrão, aplica uma ou duas regras, experimenta um pouco de liberdade. E então a ansiedade se torna intensa demais. A solidão se torna pesada demais. A culpa se torna aguda demais. A incerteza se torna aterrorizante demais. E retrocedem. Voltam a buscar validação. Voltam a construir identidades fixas. Voltam a buscar redenção. E se dizem, fui longe demais. Preciso de equilíbrio. Preciso ser mais realista. Mas Rank te diz, você não foi longe demais. Faltou estômago para chegar até o final. Porque a individuação real não tem ponto médio confortável. Ou você vive desde o ego real, com todo o seu peso, toda a sua ansiedade, toda a sua solidão. Ou vive desde o ego falso, com todo o seu conforto, todo o seu pertencimento, toda a sua inconsciência. Não há zona intermediária estável. Você pode transitar entre ambos, mas não pode viver confortavelmente no meio. Exercício de aceitação do preço. Esta semana, você vai fazer um inventário brutal do preço. Liste tudo que poderia perder se individuar completamente. Que relacionamentos terminariam? Que seguranças perderia? Que pertencimentos tribais sacrificaria? Que certezas abandonaria? Seja específico, seja honesto. E depois pergunte-se, estou disposto a pagar este preço? Não responda rápido. Não responda desde o ego que quer parecer corajoso. Responda desde a verdade. Porque Rank te diz, é melhor não começar do que começar e retroceder. Começar e retroceder te deixa pior que antes. Porque agora você sabe o que está evitando. E tem que viver com essa consciência e essa covardia simultaneamente. Mas se você decide não pagar o preço, se decide que prefere o conforto da inconsciência, ao menos faça isso, conscientemente. Diga, vejo a prisão, mas escolho ficar porque o preço de sair é alto demais. Isso é honesto. E a honestidade tem sua própria dignidade, embora não seja liberdade. Reconstrução. O ego como obra em progresso. As 3 regras integradas. Agora a integração das 3 regras proibidas em um sistema operacional coerente. Regra 1+2. Autonomia existencial. Quando você renuncia à permissão externa, regra 1, e aceita sua culpa sem buscar redenção, regra 2, você alcança a autonomia existencial real. Você não necessita mais que outros validem suas decisões. Você não necessita mais que outros absolvam sua culpa. Você pode agir desde sua vontade e carregar as consequências, sem defesas, sem justificativas. Isso é o que Rank chamou vontade criativa afirmada. Não é arrogância, não é insensibilidade, é responsabilidade existencial total. Regra 2+3. Fluidez identitária. Quando você aceita sua culpa sem redenção. Regra 2. E destrói sua identidade regularmente. Regra 3. Você alcança fluidez identitária. Você não necessita mais manter uma narrativa fixa para se sentir bom. Você não necessita mais ser consistente para se sentir autêntico. Você pode se contradizer. Você pode mudar. Você pode ser múltiplo, sem crise de identidade, sem sentir que se trai. Regra 1+3. Criatividade existencial. Quando você renuncia à permissão externa, regra 1, e destrói sua identidade regularmente, regra 3, você alcança criatividade existencial. Você não está mais limitado pelo que outros esperam. Você não está mais limitado pelo que você mesmo esperava ser. Você pode criar versões de você que ninguém imaginou. Você pode viver possibilidades que sua identidade anterior eliminava. Isso é o que Rank chamou o artista da vida. O protocolo rankiano de construção do self. Agora o protocolo operativo completo. Fase 1, diagnóstico brutal, mês 1. Identifique seu padrão de autodestruição do ego. Mapeie onde busca validação compulsivamente. Identifique onde busca redenção, em vez de agir. Reconheça que identidade fixa mantém sua prisão. Fase 2. Interrupção do padrão. Meses 2, 3. Tome decisões sem consultar. Regra 1, em ação. Haja com culpa presente sem compensar. Regra 2, em ação. Contradiga sua identidade deliberadamente. Regra 3, em ação. Fase 3. Tolerância à ansiedade. Meses 4, 6. A ansiedade se intensificará massivamente. Não a anestesie com regressão. Não busque novas formas de validação. Simplesmente tolere-a como preço da liberdade. Fase 4. Construção criativa, meses 6+. Use sua vontade liberada para criar
projetos, relacionamentos, experiências desde o ego real. Não desde compensação, mas desde afirmação. O ego real se constrói criando, não defendendo. Fase 5. Destruição programada a cada 3 anos. Revise que identidade você construiu. Identifique o que se ossificou. Destrua voluntariamente. Reinicie o ciclo desde nova possibilidade. Este não é um processo linear. Não há graduação. Não há momento onde você diz já consegui. O ego real é uma prática permanente, não um estado final. Síntese final. Rank te mostrou 3 regras que a psicologia convencional nunca te ensinará. Regra 1. Renuncie à permissão externa. Não porque os outros não importem, mas porque sua vontade não pode depender da aprovação deles. Regra 2. Aceite sua culpa sem redenção. Não porque você deva ser cruel, mas porque se individuar produz culpa que não tem solução, só integração. Regra 3. Destrua sua identidade regularmente. Não porque você não tenha essência, mas porque qualquer identidade fixa eventualmente te aprisiona. Estas regras são proibidas porque ameaçam a ordem social. Uma sociedade necessita egos previsíveis, egos que buscam validação, egos que se sentem culpados e buscam redenção, egos com identidades fixas. Esses egos são fáceis de controlar, fáceis de manipular, fáceis de domesticar. Um ego real, um que não necessita permissão, que aceita sua culpa, que destrói sua identidade regularmente, é incontrolável. Não porque seja rebelde, mas porque é livre. E a liberdade real aterroriza os sistemas construídos sobre conformidade. Por isso estas regras são proibidas. Por isso não se ensinam. Por isso a maioria nunca as ouvirá. Mas você as ouviu. Compromisso existencial. Agora a pergunta final. O que você vai fazer com isso? Você pode fechar este vídeo e voltar à sua vida. Pode esquecê-lo. Pode tratá-lo como informação interessante, mas não aplicável. A maioria fará isso. Ou você pode tomar uma decisão diferente. Pode dizer, esta semana vou aplicar uma dessas regras. Uma vez. Como experimento. Não as 3, não perfeitamente. Só uma. Uma vez. E observar o que acontece. Observar a resistência que surge. A ansiedade que emerge. A liberdade que desponta. E depois decidir se quer continuar. Rank não te pede que mude sua vida em um dia. Te pede que faça um ato. Um único ato de vontade real. E veja como se sente ter um ego que age em vez de reagir. Você fará esse ato esta semana? Ou continuará esperando o momento perfeito, a certeza suficiente, a coragem completa, que nunca chegam? A decisão é sua, como sempre foi. Você chegou ao final. E se sustentou tudo isso, se não escapou, se não minimizou, se não buscou atalhos, algo em você mudou irreversivelmente. Agora você conhece o padrão que destrói seu ego. E conhece as 3 regras proibidas para rompê-lo. Mas aqui está a verdade final. Compartilhe este vídeo, apenas se você está disposto a aplicar pelo menos uma dessas regras esta mesma semana. Não o compartilhe para parecer profundo. Não o compartilhe porque é interessante. Não o compartilhe para acumular conhecimento sem ação. Compartilhe-o porque você decidiu que seu ego falso já viveu tempo suficiente. Porque decidiu que prefere a ansiedade da liberdade ao conforto da prisão. Porque decidiu que vai construir um ego real, mesmo que isso signifique perder relacionamentos, certezas e pertencimentos. E se você não está disposto a isso, não o compartilhe. Porque Otto Rank não veio te dar informação. Veio te dar um protocolo de ação. E a informação sem ação é veneno para o ego real. Te faz sentir que está crescendo quando só está acumulando. Te dá a ilusão de transformação sem risco de transformação. Isso é o que a maioria faz. E por isso a maioria permanece na falsidade. Comente ego real. Se você se compromete a romper o padrão de validação externa tomando uma decisão esta semana sem consultar ninguém, ou vá embora agora. Porque ficar informado sem se comprometer é pior que não ter começado. A escolha é sua, como sempre foi. Otto Rank morreu sozinho, exilado, marginalizado da psicanálise oficial, mas nos deixou o mapa para construir um ego que não necessita permissão, que não busca redenção, que não se aprisiona em identidades fixas. Um ego real. Você o usará ou continuará vivendo desde o ego falso que acredita necessitar este vídeo para mudar quando a única coisa que necessita é vontade.